Fala galera, sejam bem-vindos a mais um The Mullet Show. E, bom, se eu falei da Safra 2004, eu quero falar especificamente sobre uma série que ainda tá bem gravada na minha cabeça. Lost. Esse é o The Mullet Show, um programa sobre as coisas que passam pela minha cabeça. E no começo deste ano, de 2024, eu decidi apresentar para minha sobrinha Ana Elisa, que está prestes a completar 16 anos, parabéns Ana Elisa, Lost. Porque eu imaginei que com 15 para 16 anos ela já teria maturidade para começar a entender os maiores temas dessa série, sendo que nem é uma série tão violenta quanto se poderia lembrar. E nisso, eu comecei a rever a série. Eu não vou trazer tudo que eu achei de rever a série, até porque eu pretendo fazer um conteúdo especial sobre isso. Convidei o Pepe e a Bárbara Góes, que apresentavam a iniciativa da Arma Estação Podcast, que estreia hoje no canal Esquia. Sim, se você não se liga, hoje, no mesmo dia de lançamento do The Mullet Show, estreia o primeiro iniciativa da Arma Estação Podcast, resgatando o trabalho feito quando Lost ia ao ar. E aí eu me dei conta de uma coisa. A Lost continua tão boa. Falando primeiramente da minha memória assistindo a série. As 3 primeiras temporadas estão muito gravadas na minha cabeça. Assistindo, eu percebi que eu conseguia falar antecipadamente algumas falas de episódios. Por outro lado, da 4ª temporada em diante, eu já não lembrava de muita coisa. Eu lembrava do episódio do Richard Alpert, por exemplo. Eu lembrava boa parte dele, não lembrava da parte das Ilhas Canárias, mas enfim. Mas algumas coisas eu não lembrava nada. Tanto que eu já até falava, assistindo agora, não sei o que vai acontecer. Enfim. Aí vem a parte da minha memória da época. Por que foi interessante rever agora? Porque eu vivi o hype, o auge de Lost. Eu comecei a acompanhar Lost quando eu li na coluna do Lúcio Ribeiro, na Folha, ele descrevendo um pouquinho do primeiro episódio e me deu vontade de assistir, e aí eu comecei a assistir. A 2ª temporada, então, eu fui vendo um episódio atrás do outro, feito louco. Aí eu comecei a ter TV a cabo, minha mãe começou a assistir também, e eu assistia na internet, na TV a cabo, e quando passava na Globo, nas férias, depois do Jornal da Globo. Porque a Globo passava 24 horas em janeiro e Lost em fevereiro. Tanto que a chamada de abertura de Lost na Globo, na 2ª temporada, tinha um spoiler do final da 2ª temporada. Pois é. Além disso, eu vivi os podcasts criados para falar de Lost. Eu lembro muito bem do Carlos Alexandre Monteiro com Lost em Lost, no Séries Etc. do Globo.com. E os ARGs. Os ARGs pegaram muito. Lost chegou a tal ponto que eu lembro de uma super interessante que saiu com teorias, fichas de personagens e guia de episódios, cujos últimos da temporada não tinham saído no Brasil ainda, então era uma parte lacrada da revista. E talvez exatamente por conta de todo esse hype que foi surgindo, foi aumentando, que o final talvez tenha decepcionado muita gente. Eu não tô aqui para dizer se o final é bom ou ruim. Não agora. Mas, principalmente, o meu pensamento é: será que não tinha teoria demais, com pensamento demais do que ia rolar? Uma coisa eu já digo agora. É clara a quebra que rola na série, quando na 2ª e 3ª temporada eles exploraram as dinâmicas com os outros e a iniciativa Dharma. A gente queria ver mais da iniciativa Dharma, queria entender aquelas estações, o que elas faziam. Parte disso é respondido na 5ª temporada, que tem uma parte com a iniciativa Dharma ativa. Agora, como a história já é cronologicamente quebrada, a gente precisa ir juntando os pontos. E juntando esses pontos,
poderia ter mais iniciativa Dharma. Poucas coisas foram respondidas sobre a iniciativa Dharma. Eu lembro que teve um ARG revelando que Alvar Hanso, o cara que bancou a iniciativa Dharma, estava vivo, mas sendo mantido meio que refém. Eu lembro também que quando tem o episódio que mostra o navio Rocha Negra, o capitão é o Magnus Hanso, vô do Alvar Hanso. Mas nada disso é mostrado, não diz o que aconteceu com os The Groots ou qualquer coisa assim. E aí, a partir da quinta temporada principalmente, o misticismo tomou conta e na sexta temporada, Jacob e o Monstro de Fumaça se tornaram os grandes protagonistas da coisa. Não sei se foi a melhor decisão criativa a se tomar, talvez a iniciativa Dharma não desse uma conclusão mais satisfatória do que isso, mas fato é que se percebe que até algumas coisas feitas nas temporadas anteriores foram quebradas. Outras fizeram mais sentido. Eu reassistir a série agora me fez entender algumas coisas que na época me pareceram perdidas demais e que levaram muito tempo para serem respondidas a ponto que eu não lembrava a pergunta. Lost, acima de tudo, foi uma experiência, foi uma jornada. É claro que muita gente pode dizer que o verdadeiro Lost são os amigos que fazemos pelo caminho. Mas fato é que o final importa, e o começo importa, e o meio importa. E esse meio tem algumas sacadas muito boas que não podem ser ignoradas se você não gostou do final. Lost é uma série bem produzida, bem conduzida na maior parte do tempo. Tem alguns detalhes que pegam, mas principalmente se você começa a entender esses personagens, e é para isso que os flashbacks servem, você começa a entender as próprias reações deles. Tirando o Loki. O Loki, pra mim, de temporada pra temporada, eles decidem só mexer no Loki. E ele é o cara mais quente do mundo, aí ele é o cara menos quente do mundo. Ele é o cara mais, oh meu Deus, e de repente é o cara mais tecnologia. O Loki pra mim não faz sentido mesmo, tá? Mas e você? Gosta de Lost? Gostou de Lost? Já assistiu Lost? Gostou do final? Deixa o seu comentário aqui. E eu quis trazer esse pequeno desabafo para fazer essa ligação. Afinal, Lost está para completar 20 anos e até hoje, quando sai uma notícia, tem gente que gosta, tem gente que odeia. Sem contar a Bai Ling, que sempre que é presa pelada no aeroporto, lembram que ela fez um episódio de Lost e aí sai com a notícia: atriz de Lost. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.